Hepatites. A hepatite viral aguda é uma síndrome clínica que pode ser causada por 5 diferentes vírus não relacionados. A doença é caracterizada clinicamente por sintomas de mal-estar, náusea, falta de apetite, dor abdominal e icterícia. A hepatite bioquimicamente se manifesta pela elevação abrupta dos níveis séricos de bilirrubina e aminotransferases. Em relação à sorologia do paciente, há o aparecimento do genoma viral no fígado e no soro, seguido do desenvolvimento de anticorpos aos antígenos virais. Quanto à histologia, é observado graus variados de necrose hepatocelular e de inflamação, e macroscopicamente, o fígado com hepatite é maior e mais claro do que o normal. Hepatite A. A hepatite A é uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite A, o HAV, que é do tipo RNA. A transmissão da doença é fecal-oral, e são grupos de risco para essa hepatite viajantes de áreas em desenvolvimento, moradores de áreas sem saneamento básico, crianças em creches, pessoas institucionalizadas e imunossuprimidas. O ciclo da hepatite A ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com material fecal de uma pessoa contaminada. A falta de higiene após evacuação e antes das refeições ajudam a concretizar o ciclo da doença. O curso clínico da hepatite A aguda começa com um período de incubação, que habitualmente varia de 15 a 45 dias, tendo uma média de 25 dias. A icterícia ocorre em 70% dos adultos infectados pelo HAV, mas em menores proporções no caso de crianças. Os anticorpos ao HAV, que surgem em todos os pacientes infectados pelo vírus, aparecem pela primeira vez pouco antes do início dos sintomas. Elevam-se então a um título alto e persistem depois por toda a vida. Por sua vez, os anticorpos anti-HAV e IgM específicos surgem na fase inicial da doença e persistem por apenas 4 a 12 meses. Casos graves e fulminantes de hepatite A podem ocorrer particularmente nos idosos e em pacientes com doença hepática crônica pré-existente. A hepatite A é a causa mais comum de hepatite colestásica recorrente. As fases da hepatite A aguda se dividem em período de incubação, pré-icterícia, fase ictérica e fase convalescente. São sintomas comuns: náusea, anorexia, fadiga, mal-estar. A profilaxia da hepatite A consiste na orientação em ingerir água filtrada ou fervida, em medidas educacionais de higiene, como lavar as mãos e os alimentos, e na vacinação contra o vírus A1. O tratamento da hepatite A se faz pela profilaxia dos contatos, sendo importante tratar os portadores e informá-los sobre a facilidade da transmissão. E também pelo transplante hepático, que é uma forma de tratamento requerido em casos mais raros, como na hepatite fulminante. Mas geralmente, a hepatite A tem curso benigno, evoluindo para a cura espontânea e recuperação completa em mais de 90% dos casos. O diagnóstico da hepatite A é feito associando-se os sintomas e o exame de sangue. No exame laboratorial, busca-se a presença de IgM anti-HAV e também pode-se buscar anti-HAV total, que, embora não seja útil para o diagnóstico, representa o meio de avaliar a imunidade a essa hepatite. A vacina da hepatite A foi introduzida no calendário infantil em 2014 e devem ser vacinadas todas as crianças a partir de 1 ano de idade e pacientes com alto risco de adquirir este tipo de hepatite. Quanto à epidemiologia, de acordo com o Ministério da Saúde, foram diagnosticados mais de 138 mil casos de hepatite A no Brasil, entre 2000 e 2011. No mundo, são registrados 1,4 milhão de novos casos da doença todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a prevalência da hepatite A, em comparação global, é maior na América Latina e no continente africano. Em relação à distribuição percentual de casos confirmados de hepatite A no Brasil, de 1999 até 2011, o Nordeste tem a maior prevalência e, em seguida, o Norte. Em relação a essa distribuição percentual de casos confirmados de hepatite A, na região Centro-Oeste, Goiás é o estado que tem mais casos confirmados. Hepatite B. A hepatite B é uma doença de notificação obrigatória causada por um vírus de DNA, o vírus da hepatite B. É uma doença contagiosa e se caracteriza pela presença do HBV dentro do organismo humano. Esse vírus ataca os hepatócitos, as células do fígado, e começa a se multiplicar, levando à irritação e inflamação desse órgão. A hepatite B
é considerada uma doença sexualmente transmissível. Pode ser transmitida de pessoa a pessoa por meio do contato com sêmen, saliva e secreções vaginais durante a relação sexual desprotegida, devido à alta carga viral nessas secreções. A transmissão vertical é quando a contaminação acontece de mãe portadora do vírus para a criança e ocorre geralmente durante o parto. E a transmissão sanguínea engloba pérfuro-cortantes, transfusão e materiais não esterilizados. Geralmente, os sintomas da hepatite B surgem entre os 30 aos 150 dias após o contato com o vírus, e sua intensidade varia de pessoa para pessoa. A elevação da SAT-ALAT. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, urina escura, febre, dor nas articulações, perda de apetite, náusea, vômito, fraqueza, fadiga e, mais evidentemente, a icterícia. Os sintomas vão melhorando aos poucos, geralmente duram alguns dias e desaparecem. Essa fase inicial é chamada de hepatite aguda. Nessa fase, o sistema imunológico consegue combater o vírus facilmente e o prognóstico é bom, com recuperação em poucos meses. Apesar da melhora dos sintomas, os exames podem demorar até 6 meses para voltarem ao normal, quando ocorre a cura da hepatite. Porém, em cerca de 5 a 10% dos casos, o corpo não consegue combater o vírus B, permanecendo com a infecção ativa, o que caracteriza a forma crônica da doença, que pode evoluir para problemas mais graves no fígado, como a cirrose e o câncer. A prevenção da hepatite B se dá pelo controle dos bancos de sangue, com a obrigatoriedade da avaliação do sangue do doador, pela vacinação, pelo uso de preservativos, pelo não compartilhamento de objetos de uso pessoal e pela prevenção de infecção perinatal, por meio do pré-natal, onde são realizados os exames para detectar se há presença de hepatites, AIDS e sífilis. E em caso de positividade de alguma dessas doenças, fornece orientações médicas sobre o parto e a amamentação adequados. Os recém-nascidos, cujas mães estão infectadas com hepatite B, devem receber uma imunização especial, que inclui imunoglobulina e vacinação nas primeiras 12 horas de vida. Em relação à hepatite B aguda, não há tratamento específico, mas há medicações para reduzir os sintomas. Já a hepatite B crônica tem tratamento específico, composto por medicamentos antivirais, que impedirão maiores danos hepáticos. Os antivirais geralmente são utilizados de forma contínua devido à não eliminação viral. E no caso de grande comprometimento do fígado, há também o transplante como recurso de tratamento. A confirmação do diagnóstico de hepatite B é feita por exames de sangue com altos níveis de ALAT, ASAT, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas e transaminases. As transaminases elevadas caracterizam o quadro de hepatite aguda, sendo realizados marcadores sorológicos para identificação do tipo de hepatite. Anti-HBS positivo significa que a pessoa teve contágio e eliminou o vírus ou se vacinou contra hepatite B. Anti-HBC, em resultado positivo, significa que a pessoa teve contato com o vírus. Anti-HBC-IgM, o resultado positivo, significa que a pessoa é reagente e indica infecção aguda recente. HBsAg positivo significa que a pessoa é portadora do vírus B. E o HBeAg positivo significa que há infecção com hepatite B e que essa pessoa está mais propensa a passar a infecção para outras pessoas, porque o vírus está se multiplicando. Para hepatite crônica, muitas vezes se faz necessária a realização de uma biópsia do fígado para avaliar o grau de comprometimento e a necessidade de tratamento. Todas as crianças devem receber a primeira dose da vacina contra hepatite B no nascimento e devem completar a série de 3 vacinas até os 6 meses. E os jovens que não foram vacinados devem atualizar suas vacinas. As pessoas com alto risco de contaminação, incluindo profissionais de saúde e aqueles que moram com alguém que tem hepatite B, devem se vacinar. A vacina é dada àqueles que ainda não desenvolveram a doença. Mas a vacina ou imunoglobulina contra hepatite B podem ajudar a prevenir a infecção se forem aplicadas em até 24 horas após a exposição ao vírus. Quanto à disseminação geográfica da hepatite B no mundo, há áreas onde há um risco baixo e um risco médio a elevado para desenvolvimento da doença. Quanto aos casos confirmados de hepatite B no Brasil, no período de 1999 até 2011, há grande importância na região Sudeste e na região Sul. Em relação à distribuição percentual de casos confirmados de hepatite B por estado, na região Centro-Oeste, os estados com maior número de casos são Mato Grosso e Goiás. Hepatite C.
A hepatite C é uma doença viral que leva à inflamação do fígado e raramente desperta sintomas. É uma doença causada pelo vírus da hepatite C, o HCV, um vírus de RNA fita simples de polaridade positiva, cujo genoma contém 9.400 nucleotídeos. O HCV circula como um vírus envelopado de camada dupla. O curso clínico da hepatite C aguda começa com um período de incubação, que varia de 15 a 120 dias. Entre a primeira e a segunda semana do período de incubação, o vírus pode ser detectado por ensaios sensíveis, como a PCR. O RNA do HCV persiste por um longo período de tempo no curso clínico da doença, e se a carga viral for pequena, o RNA do vírus torna-se indetectável. O anticorpo anti-HCV surge tardiamente no curso da hepatite C aguda e pode não estar presente no início dos sintomas. A hepatite C, na maioria dos casos, é assintomática. Apenas 25 a 30% dos infectados apresentam, na fase aguda, sintomas de doença que podem manifestar-se por queixas inespecíficas, como letargia, mal-estar geral, febre, perda de apetite, náusea, dores na zona do fígado e icterícia. Quando a infecção pelo HCV persiste por mais de 6 meses, o que é comum em até 80% dos casos, caracteriza-se a evolução para a forma crônica. Cerca de 20% dos infectados cronicamente pelo HCV podem evoluir para a cirrose hepática e cerca de 3% para câncer de fígado. Na fase aguda, o fígado fica sensível ao toque. Na fase crônica, surgem nódulos e no estágio de cirrose, o órgão é tomado por esses nódulos. A transmissão da hepatite C pode ser vertical, devido à disseminação materno-infantil durante a gestação, parto ou aleitamento. Pode ser por meio de relações sexuais, por via parenteral, por meio do transplante de órgãos e tecidos e por transfusão sanguínea e hemocomponentes. Para prevenir hepatite C, é importante a utilização de preservativos nas relações sexuais, o incentivo ao não compartilhamento de agulhas e seringas, e também existe a prevenção pelo não compartilhamento de objetos de uso pessoal e pelo pré-natal. A hepatite C é tratada com medicamentos antivirais. Pacientes com hepatite C aguda devem ser tratados com terapia de interferon alfa pegilado e ribavirina, se o RNA do HCV permanecer detectável por 2 a 3 meses após o começo da infecção. Os pacientes com hepatite C crônica também devem ser tratados com essa terapia, levando à depuração sustentada do vírus e à regressão da doença em alguns casos. O diagnóstico precoce da hepatite amplia a eficácia do tratamento. O diagnóstico da hepatite C aguda geralmente é feito com base na detecção de anti-HCV no soro do paciente. Entretanto, alguns não desenvolvem níveis detectáveis de anti-HCV até semanas ou meses após o início da enfermidade, de modo que a contagem do anti-HCV durante a fase de convalescência ou testes diretos para o RNA do HCV são necessários para excluir o diagnóstico de hepatite C aguda. O método para a detecção do anti-HCV são inicialmente por ELISA, e os métodos que confirmam a ELISA são o RIBA ou LIA, e também para esse diagnóstico recomenda-se a realização do PCR. E para a hepatite C, não há vacina. Em relação à epidemiologia da hepatite C, os casos confirmados no Brasil no período de 1999 a 2010 foram mais relevantes no Sudeste. A distribuição percentual dos casos confirmados de hepatite C na região Centro-Oeste foram mais evidentes no Distrito Federal e em Goiás. Entre o ano de 2010 e 2014 foram notificados 968 casos de hepatite C em Goiás. Nesse período, houve aumento da incidência e da frequência desse tipo de hepatite. Hepatite D. A hepatite D ou delta é uma forma de hepatite viral causada pelo vírus da hepatite D, o HDV. Ele possui genoma constituído por uma molécula de RNA de 1.700 nucleotídeos, é circular e de polaridade negativa. Esse vírus é considerado um vírus incompleto, porque somente se manifesta na presença da hepatite B. O HDV necessita do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, o AG-HBS, para sua expressão. A hepatite D é transmitida pela via parenteral, por relação sexual, verticalmente da mãe infectada para o filho durante a gestação, parto ou amamentação e por transfusão de sangue. O vírus delta é patogênico apenas em coinfecção com o vírus B. Os sintomas da coinfecção com o VHB incluem cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febre, urina escura,
fezes claras, dores abdominais, náuseas, icterícia e fadiga. A hepatite D acelera o surgimento dos sintomas da hepatite B, o que provoca mais rapidamente os sintomas prejudiciais ao fígado, como a cirrose e a insuficiência hepática. A gravidade da doença depende do momento da infecção pelo vírus D. A hepatite delta pode ser evitada com a prevenção da hepatite B. Não há meios de prevenção da hepatite delta em um indivíduo já portador de HBsAg. Nessa situação, é importante evitar exposição adicional ao HDV. Nenhuma terapia específica está disponível para a hepatite delta aguda, mas em casos raros, a hepatite D pode causar hepatite fulminante com risco de morte. Nessa situação, ou quando a hepatite D crônica está em fase terminal, o transplante pode ser proposto pela equipe médica. O diagnóstico da hepatite D consiste na detecção do anticorpo anti-delta, que é realizado por ELISA, e na detecção do RNA viral, por meio da PCR. Não há vacina para hepatite D, mas se vacinar contra a hepatite B pode ser considerado efetivo, por diminuir os riscos de apresentar as manifestações clínicas presentes apenas na combinação do vírus da hepatite D com o da hepatite B. Quanto à distribuição geográfica da infecção pelo HDV, a distribuição percentual no Brasil, no ano de 2010, foi mais evidente no norte, com 79,2% dos casos confirmados. Hepatite E. A hepatite E é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus do tipo RNA, o vírus da hepatite E, que produz inflamação e necrose do fígado. A transmissão do vírus é fecal-oral e ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados, sendo que a ingestão de água contaminada pode determinar a ocorrência de casos isolados e epidemias. As manifestações, quando surgem, podem ocorrer de 15 a 60 dias após o contato com o vírus da hepatite E. A evolução da doença, em geral, é benigna e há o aumento dos níveis de bilirrubina e fosfatase alcalina. São manifestações possíveis: icterícia, mal-estar, perda do apetite, febre baixa, dor abdominal, náuseas, vômitos e urina escura, podendo surgir menos frequentemente diarreia e dor nas articulações. As grávidas, principalmente no último trimestre de gestação, têm risco maior da evolução para hepatite fulminante, com um índice de letalidade de 20%. A melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de saneamento básico, com o tratamento de água e de esgoto, com a coleta de lixo e com medidas educativas de higiene, como a lavagem das mãos depois de usar o banheiro e antes das refeições, e o preparo adequado dos alimentos. A hepatite E não tem nem tratamento específico nem vacinação. As medidas terapêuticas existentes visam reduzir a intensidade dos sintomas. No período inicial da doença está indicado repouso relativo e a volta às atividades deve ser gradual. As bebidas alcoólicas devem ser abolidas. A recuperação é completa e o vírus é totalmente eliminado do organismo. Não há desenvolvimento de hepatite crônica ou estado do portador crônico do vírus. O diagnóstico é feito através de exames sorológicos e o principal achado laboratorial é a detecção de anti-HEV. Os métodos mais utilizados são ELISA, imunofluorescência e PCR. A pesquisa de anticorpos IgM contra o vírus da hepatite E no sangue, se reativa, indica infecção recente. Esses anticorpos geralmente podem ser detectados 4 semanas após a exposição. A realização do diagnóstico de hepatite E deve ser considerada em pacientes que apresentem hepatite aguda e que tenham viajado recentemente a uma área endêmica, particularmente se exames para outras formas de hepatite não forem reativos. Os casos confirmados de hepatite E no Brasil no ano de 2011 foi mais relevante no Sudeste, com 48,6% dos casos confirmados.